Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. E aqui no estúdio nós recebemos o professor da Unesp em Marília, Henrique Novaes, autor dos seguintes livros: O Fetiche da Tecnologia, A Experiência das Fábricas Recuperadas e Reatando um Fio Interrompido, a relação Universidade e Movimentos Sociais na América Latina. Professor Henrique, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Professor, o senhor lançou esses 2 livros, frutos de pesquisas que o senhor vem realizando ao longo da sua carreira acadêmica. Eu gostaria que o senhor comentasse em que medida esses temas sobre a recuperação de fábricas e a relação universidade com movimentos sociais são temas contemporâneos e que merecem esse olhar da pesquisa, mas que também impactam na sociedade. Pois não, né? Nos anos 90, nós tivemos várias experiências de movimentos sociais, né? Lutas por terra, lutas por habitação, lutas dos desempregados. Dentro desse contexto, né, surgiram experiências onde os próprios trabalhadores controlam as fábricas. Então, nesse sentido, elas mostram como é que os trabalhadores podem viver sem patrões, sem chefes, sem os gestores, ou seja, eles mesmos organizar a produção. Ao mesmo tempo, nos anos 90, vários grupos de pesquisa optaram, ao invés de fazer consultoria, ao invés de buscar no mercado, né, recursos, etc., se aliar aos movimentos sociais para dar respostas a esses movimentos sociais, ajudar esses movimentos sociais a encontrar soluções para os seus problemas. Nesse sentido, são grupos alternativos dentro da universidade pública. E, nesse sentido, são experiências bastante atuais, né, no contexto atual, são muito importantes para se pensar uma outra sociedade. Então, nesse momento de repensar a sociedade, para a gente conversar primeiro sobre o primeiro livro, né, O Fetiche da Tecnologia, a Experiência de Fábricas Recuperadas, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco qual que é o significado dessa experiência ao se pensar nessa retomada, né, do modo de produção, da gestão pelos próprios trabalhadores. Pois é, né, então eu acho que é super pedagógico você perceber, você vivenciar a autogestão, né? Os trabalhadores passam a controlar a fábrica, eles passam a organizar a produção de uma outra forma, eles passam a alterar o processo de trabalho, né? Eles passam a ter como instância fundamental a assembleia coletiva, a decisão coletiva, tudo passa, né, as decisões essenciais são tomadas em assembleias. Nesse sentido, eles estão aprendendo a viver na fábrica de uma outra forma distinta da organização do trabalho na fábrica capitalista, né? Eu conheci hotéis, pesquisei fábricas metalúrgicas, indústrias têxteis no Brasil, na Argentina, no Uruguai, onde eles conseguem, sem os patrões, que em geral no processo de falência se mandam, né, vão embora. Então, com a ocupação da fábrica, com a luta pela retomada dos postos de trabalho, eles podem começar um novo processo de trabalho, uma outra forma de gestão da fábrica distinta da fábrica capitalista. Então, acho que é algo fenomenal, né, para se pensar outras formas de organização do trabalho. Cito aqui, por exemplo, experiências na Argentina, que são as mais avançadas, né? Eles tiveram cerca de 300 fábricas recuperadas. No Brasil a gente tem 70 fábricas que hoje continuam. Então, desde hotéis, escolas, supermercados, fábricas têxteis, metalúrgicas, etc., onde esses trabalhadores conseguem hoje, na medida do possível, se organizar para produzir e para sobreviver. Então são experiências bem-sucedidas, professor, essas, tanto que você identificou aqui no Brasil como na Argentina, no Uruguai. Isso, bem-sucedidas, sucedido aqui entendido não como acumular capital, não é a geração lucrar. Do lucro como... Exatamente, eles são bem-sucedidos do ponto de vista do objetivo deles, ou seja, manter seus postos de trabalho, conseguir sobreviver e organizar a gestão e o processo de trabalho de forma alternativa. Desse ponto de vista, sim, eles são
bem-sucedidos, né? Em geral, a gente entende bem-sucedido a visão do Sebrae de tem que ganhar dinheiro, tem que lucrar. Não é essa a perspectiva desses trabalhadores. Eles não se põem esse objetivo. E que outras possibilidades, professor? Ao falar dessas fábricas recuperadas pelos próprios trabalhadores, nós temos, de certo modo, que possa até inspirar outras ações, outros trabalhadores, no sentido de tomar para si esse espaço, que é a sua fonte de renda, que é o seu modo de viver, aquilo que você gosta de fazer. Exatamente, né? Eu acho que a possibilidade é essa, né? Por enquanto ainda são experiências pequenas do ponto de vista quantitativo. Em empresas grandes ou pequenas, professor? Você tem, em geral, de médio porte e pequeno porte, mas alguns casos isolados, né, a gente vai encontrar no Nordeste, por exemplo, tinha a usina Catende, tinha muitos trabalhadores, daí sim é um caso de grande porte, mas em geral são empresas de pequeno e médio porte, tá? Essa é a ideia. Eu acho, né, que ainda são poucas, né, mas num cenário de transformação social mais amplo, essas experiências vão tender a se espalhar, né? Se o modo de produção capitalista ele é irracional na medida em que ele gera pouco emprego, gera muito desemprego, gera subemprego, ou seja, muita gente sem carteira assinada, né? Se esse sistema ele é irracional desse ponto de vista, ou seja, ele não consegue gerar trabalho sem ser trabalho alienado, sem ser trabalho explorado, os próprios trabalhadores vão ter que enxergar outras formas de produção que não aquela comandada pelo capital. E há alguns limites, professor, para a atuação desses trabalhadores dentro dessas fábricas que precisa, de repente, rever algum processo, ter domínio de algum conceito, de alguma forma, para garantir essa autogestão eficiente? Eu acho, né, que o principal limite é que nós estamos numa economia de mercado controlada por grandes corporações e por um Estado capitalista, né? A brincadeira que eu faço é que elas são uma espécie de flor no meio de ervas daninhas, né? As corporações capitalistas tendem a não deixar essas experiências dos próprios trabalhadores se espalharem. Da mesma forma o Estado, né? O Estado, como é um Estado capitalista, controlado pelas classes proprietárias, tende a neutralizar, a obstaculizar, a impedir que outras formas de produção surjam na sociedade, tá? Então, nesse sentido, nós temos dois inimigos. E uma outra forma de abordagem que o senhor tem adotado ao pensar que há esse movimento dos trabalhadores para recuperar essas fábricas é também a relação que a universidade, principalmente a universidade pública, tem que ter com esses movimentos sociais. Aí é o fruto da sua pesquisa que gera esse segundo livro, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o professor Henrique Novaes, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Marília. Professor Henrique, nós comentávamos sobre a sua obra que fala desse movimento dos trabalhadores na recuperação das fábricas e numa segunda perspectiva, que é o papel da universidade pública ao se aproximar destes movimentos e aí demais movimentos sociais também, no sentido de agregar valor, discutir informação, e esse é fruto do seu segundo livro, que fala de uma reaproximação da universidade com os movimentos sociais. E eu gostaria que o senhor explicasse por que é importante pensar nessa ação conjunta dos movimentos sociais com as universidades. Ótimo. Os pesquisadores que eu abordei, que eu pesquisei, que eu investiguei, eles defendem que a universidade pública trabalhe para o interesse público, né? Universidade pública rima com interesse público. Nesse sentido, qual é o nosso principal público, né? Desculpando aqui pela redundância? Os movimentos sociais, os interesses públicos, os interesses republicanos. Nesse sentido, né, a agenda de pesquisa, de ensino, de extensão da universidade pública deve ser guiada, dizem eles, né, pelos interesses públicos. Eu acho isso importantíssimo num contexto onde a universidade tem sido cada vez mais privatizada, né?
a agenda de pesquisa, a agenda de ensino, elas estão cada vez mais permeadas pelos interesses do capital e não dos movimentos sociais, dos interesses do povo em geral, né? Então, esse distanciamento então, faz com que a gente precise refletir sobre uma reaproximação. E tem algum momento, professor, assim, de acordo com a sua pesquisa, algum momento, marco histórico, que faz com que a universidade pública, né, se desvincule desses interesses públicos? Então, né, a pesquisa mostrou, né, que você tem dois momentos importantes na América Latina de aproximação, né? Eu destacaria aqui nos anos 1910, 1920, no Peru, na Argentina, no Uruguai, em Cuba, onde, né, os pesquisadores, os intelectuais, defendiam que a universidade pública deveria atender os interesses populares, né? Essa ideia se enfraquece ali nos anos 40, 30 e 40, e nos anos 50 e 60, dentro do contexto das reformas de base, das lutas das ligas camponesas, reforma urbana no Brasil, reforma urbana na Argentina, lutas bastante intensas dos sindicatos na Argentina, essa ideia de que a universidade deve estar a serviço do povo, no ensino, na pesquisa e na extensão, elas reaparecem. Qual que é o detalhe? O desfecho disso todo mundo sabe, né? O golpe de 64 vai estrangular, vai impedir que esses grupos das universidades públicas tenham uma aproximação mais estreita, uma aproximação com os movimentos sociais. Da mesma forma, na Argentina, né, nos anos 70, principalmente ali com o golpe de 76, você vai ter uma ruptura desse projeto de universidade pública. E por que é importante a gente pensar nessa retomada, majoritariamente aqui no Brasil, e também fazendo um paralelo com as experiências que a América Latina nos mostra, professor? Ótimo. Eu acho, né, que se a filosofia da universidade pública deve ser o interesse público, estão surgindo inúmeras demandas na sociedade, uma espécie de demandas represadas dos movimentos sociais por autogestão, por desmercantilização, por produção de casas que não sejam pelas empreiteiras, demandas de alimentos sem venenos. Todas essas demandas podem chegar na universidade pública e alterar a agenda de ensino, a agenda de pesquisa, a agenda da extensão. Pensando nas três dimensões de uma universidade pública. Exatamente, né? Eu acho que tem dois paradigmas totalmente distintos na universidade, no caso da tese de doutorado, o da agroecologia e o da Revolução Verde. Esses dois paradigmas conduzem a agendas de pesquisa, de ensino, de extensão completamente distintos. Vou dar um exemplo. Os cursos de agronomia estão pautados pela agenda da Revolução Verde. O que é isso? Ensinar como vender agrotóxico, como colocar adubos sintéticos, como vender tratores e usar tratores, né? E que não é uma realidade só do Brasil. Longe disso. Na Argentina é algo bastante próximo, né? Agora, o paradigma da agroecologia levaria a uma formação de agronomia completamente distinta, ou seja, agrônomos para os movimentos sociais, para a produção de alimentos sem venenos, para a produção voltada não para exportação. Da agricultura familiar também. Agricultura familiar, agricultura camponesa, assentamentos de movimentos sociais, né? Especial aqui o que eu destaco no estudo Movimento Sem Terra. Então, são duas agendas de ensino, de pesquisa e de extensão completamente distintas. E a que está ganhando, como nós sabemos, é a agenda da Revolução Verde, né? Mas o senhor acredita que há, assim, de modo incipiente, algum movimento em prol da questão, no caso do exemplo que o senhor tem pontuado, da agroecologia, para reformular um pouco esse debate e a forma de oferecer ensino, pesquisa e extensão que esteja mais relacionada à demanda da sociedade? Isso. Em alguns grupos isolados, esse foi o tema do doutorado, né, principalmente no Paraná, no Rio Grande do Sul, em grande medida nesses dois, você vai encontrar grupos de pesquisa ou grupos de pesquisadores extensionistas muito conectados a essas demandas dos movimentos sociais do campo. Então,
é algo, nós estamos perdendo essa guerra, né? Uma das conclusões desse livro, mas você encontra, sim, essa resistência dentro da universidade pública, ou seja, professores que tentam juntar a teoria com a prática, a reflexão crítica, ou seja, a denúncia à Revolução Verde, a denúncia à construção civil, a denúncia à indústria controlada pelo capital. Então, eles, ao mesmo tempo, fazem a denúncia da forma como se organiza a produção no momento atual e são muito bons na junção entre a teoria e a prática, ou seja, através da extensão, propõe inúmeras ações dentro da universidade pública para ajudar os movimentos sociais a resolver os seus problemas, né, nos mutirões da habitação, nos assentamentos rurais, nas próprias fábricas recuperadas. O braço extensionista da universidade talvez seja, à primeira vista, o que mais se aproxima a essa demanda de estar junto à sociedade, no sentido de contribuir para uma transformação social. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como que está a extensão dentro dos nossos ambientes universitários, em espaços públicos, no sentido de garantir essa aproximação com a sociedade e os movimentos sociais. Tá, na verdade, as universidades públicas brasileiras foram criadas para fazer pesquisa e extensão, pesquisa e ensino, desculpa, né? A extensão é o pé frouxo do tripé, essa é a verdade, né? A extensão, ela entra muito mais do ponto de vista simbólico, mas realmente as universidades públicas não têm preocupação com a extensão, né? Essa é uma força, repito, que vem de alguns grupos, de algumas demandas, de fora para dentro, de dentro para fora, para impulsionar uma ação mais efetiva da universidade que não seja a extensão assistencialista, e sim uma extensão voltada para resolver os problemas da população, dos movimentos sociais em geral, né? Então, para mim, a extensão ainda é algo muito tímido nas universidades públicas em geral, e nas estaduais paulistas é pior, né? As federais têm mais ações no campo da extensão do que a universidade USP, Unesp e Unicamp. Professor, todas essas reflexões nos ajudam a pensar em que modelo de universidade pública é esse que nós devemos ter, de que forma formar bons profissionais para que assumam, né, por si a gestão das suas atividades, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco no nosso último bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos com o professor Henrique Novaes, da Unesp em Marília, autor dos livros O Fetiche da Tecnologia e a Relação da Universidade com os Movimentos Sociais. Professor Henrique, nós comentávamos a importância de resgatar que a universidade pública ela se consolida, se efetiva e existe para atender ao interesse público. Eu gostaria que o senhor apontasse, então, diante das reflexões, dos trabalhos que o senhor vem desenvolvendo, que alternativas podemos ter frente à crise das universidades públicas em nosso país hoje? Bom, a pesquisa mostra, né, que a saída seria, como eu disse, mudar radicalmente a agenda de ensino, de pesquisa e de extensão, né? No ensino, me parece um pecado mortal formar engenheiros para o capital, formar economistas para o capital, formar pedagogas para as universidades privadas, para as escolas privadas, dentre outras experiências que eu poderia citar. Então, nesse sentido, nós temos sim como dever, enquanto universidade pública, de atender às demandas da população e não do capital. Isso eu acho que está bastante claro, né? E do ponto de vista do que se ensina, né, qual que é a nossa crise? A universidade esconde a realidade dos alunos, né? Nossos alunos saem ignorantes, desculpa a força da palavra, mas ignorantes em relação aos grandes problemas da humanidade. Eles saem lá bem treinados para servir ao capital, mas bastante deficitários em relação ao pensamento crítico, à reflexão crítica, a um pensamento que possa ajudar
a humanidade a encontrar, né, a descobrir os seus maiores desafios, os seus problemas. Então, nesse sentido, o que se ensina na universidade pública deveria, do meu ponto de vista, ser alterado, né? Não há espaço hoje pro pensamento crítico. Ele está marginalmente em alguns cursos, né? Mas, em geral, não é isso que nós temos feito, né? E sobre as contribuições que a sua obra tem trazido no sentido de fazer algumas reflexões, nós conversamos então com o orientador das pesquisas do professor Henrique, o professor Renato Dagnino, da Unicamp, no ponto de contato de hoje, e vamos ouvi-lo. Talvez por ser o cúmplice desses dois trabalhos, já que eu fui orientador do Henrique, eu não seja a pessoa mais indicada para fazer um elogio. Mas, enfim, esses dois trabalhos têm uma importância muito grande para os nossos estudantes hoje na universidade. O segundo, o que diz respeito à universidade, seria desnecessário falar, porque acho que para todos está muito claro a crise que nós vivemos na universidade brasileira e a necessidade de orientá-la no sentido mais coerente com a sociedade que nós queremos. O outro livro, que diz respeito ao fetiche da tecnologia, ele toca um tema mais complexo e um tema mais difuso, um tema que ainda não está muito trabalhado pelos nossos intelectuais de esquerda. E diz respeito fundamentalmente à questão da não neutralidade da tecnociência. O fato de que nós temos uma tecnociência que, na realidade, reproduz o sistema capitalista, reproduz a opressão, reproduz aquilo tudo, não vou dizer aquilo tudo, mas muito do que nós temos lutado contra ao longo de todos esses anos. O trabalho do Henrique, ele decorre de uma sólida percepção, a partir de uma visão marxista, da relação ciência, tecnologia e sociedade. Coisa que, lamentavelmente, não está presente nos estudos sobre esse campo no mundo inteiro, e em particular no Brasil e na América Latina, que é para o território, vamos dizer assim, para onde esse livro aponta. Nós temos que, efetivamente, repensar a universidade brasileira a partir de uma perspectiva que nos coloque o desafio de entender o conhecimento de uma forma ideologicamente produzida. E, nesse sentido, se nós pudéssemos, ou se nós pudermos, no futuro, introduzir, sobretudo naquelas carreiras que dizem mais de perto ao tema da tecnociência, como os cursos de engenharia, de administração, de biologia, etc., introduzir nesses cursos essa reflexão, que nos permita fazer com que os estudantes, junto conosco, possam entender a não neutralidade, ou seja, entender de que essa ciência não é neutra, de que essa ciência não é universal, de que essa ciência não é desprovida de um caráter de classe. Nesse sentido, então, o livro do Henrique nos dá essa perspectiva, e mais do que isso, ele vai mais além na medida em que ele analisa um dos eventos mais importantes nesse campo, do ponto de vista das experiências concretas, que é o surgimento das fábricas recuperadas no Brasil, na Argentina e em outros países da América Latina. Pensando nesse interesse público que a universidade tem que ter, em que medida que nós podemos fomentar nos alunos, o senhor enquanto professor, pesquisador, também extensionista, para que nós possamos resgatar essa imagem da universidade pública que deveríamos ter? Como professores, né, há um papel fundamental nesse sentido, individualmente na sua disciplina, no seu grupo de pesquisa, etc., mas fundamentalmente, né, através dos grupos de pesquisa, dos grupos de extensão. Eu acho que é daí que vem a força, né? Não só isoladamente nas disciplinas, acho pouco provável a expansão desse interesse, né, público de uma universidade pública. Mas o senhor acredita que os alunos que hoje têm ingressado, ao ter acesso, assistindo a essa entrevista, a demais entrevistas que o senhor já forneceu para fazer esse tipo de divulgação, ouvindo em algumas palestras, vai fomentar que seja uma sementinha desse pensamento crítico que o senhor disse que está faltando nas nossas universidades? Sim e não, né? Começo pelo não. Não porque eles são bombardeados 24 horas por dia
por informações conservadoras dos jornais, das revistas, no WhatsApp, né? Veja o que circula no WhatsApp, não é nada crítico, são em geral informações políticas de terceira categoria, e para não falar de outras coisas, né? No entanto, né, as mídias alternativas, né, outros espaços como esse da TV Unesp podem ajudar a trazer mais gente para o nosso lado. Então, por isso a resposta sim e não, né? Eu brinco nas minhas aulas que numa turma de 40, eu consigo trazer 2 para o meu lado e 2 ficam indecisas, mas 36 vão seguir defendendo o capitalismo mais do que os capitalistas. Isso é incrível, né? Eu digo para as minhas alunas, vocês defendem as ideias do capital mais do que a Fiesp, a Federação das Indústrias. Se viesse alguém aqui na sala de aula hoje, ficaria assustado, porque vocês estão defendendo ideias mais radicais do que os próprios capitalistas. Então, dessas 40, 36 seguem muito bombardeadas por informação conservadora, pela mídia conservadora, e elas vão formar uma ideia conservadora, né? Muitas têm medo de movimentos sociais, acham, né, que eles vão fazer mal a elas, etc. Eu falo, não, né, vamos lá com a gente conhecer para romper esses preconceitos. É o povo brasileiro lutando para sobreviver, para viver e ter uma vida alternativa. A importância de reatar esse fio. Então, eu gostaria de agradecer, professor Henrique, pelas reflexões aqui, que a gente possa, então, cada vez mais fazer esse exercício crítico diante da nossa sociedade e do papel de uma universidade pública onde nós estamos. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Se a gente trouxer 2% da televisão, né, dos que estão nos vendo, né, para o nosso lado, eu acho que já é um bom avanço, né, em relação ao que está acontecendo por aí. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e saber um pouco mais sobre a relação em fábricas recuperadas e movimentos sociais da Universidade Pública, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.